Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Isaías aqui na Escola do Discípulo. Eu sou o Felipe Breder e nós estamos estudando o livro de Isaías. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo à Escola do Discípulo. Nós somos uma escola bíblica da Primeira Igreja Batista em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e estamos aqui lutando, buscando, sonhando com uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Nós estamos estudando a Bíblia inteira, temos diversas exposições bíblicas aqui no YouTube já, gratuitamente, capítulo por capítulo, Gênesis, Êxodo, vários livros do Novo Testamento também, e agora nós estamos estudando Isaías, e hoje nós continuaremos estudando o capítulo 36 ao capítulo 39. Então, já separe esse tempo. Para quem está acompanhando ao vivo, se você está acompanhando gravado também, deixe seu comentário, façam as suas perguntas. Deixe aí, se você estiver assistindo na TV ou no celular, deixe no modo silencioso para que você possa acompanhar. Pegue a sua Bíblia, seu caderno de anotações. Muito bom estar aqui com vocês. O Danilo lá do Ceará, o Lucas Souza, evangelista apostólico Church. Boa tarde, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui. Antes de ir para a nossa aula de hoje, nessa semana eu estou fazendo uma campanha específica do meu livro, Ouvindo a Deus na Bíblia, um livro de hermenêutica, um livro de como interpretar as Escrituras. E nessa semana, na semana do dia 13 de novembro de 2024, se você estiver assistindo essa aula gravada, nessa semana, quem comprar o meu livro na loja virtual até o próximo domingo, durante essa semana, vai receber o livro autografado e com dedicatória. A minha mão ontem ficou até doendo de tanto que eu autografei e fiz dedicatória nos livros que estão sendo vendidos. Então, para todo mundo que adquiriu o livro essa semana, você está vendo aí na sua tela um QR Code para adquirir. Depois eu vou colocar um link aqui no chat também para que vocês possam acessar. Se você entrar no meu Instagram, Felipe Breder, tem lá o link também para você poder adquirir. Todo mundo que adquiriu o livro, Ouvindo a Deus na Bíblia, nessa semana, vai receber ele autografado e com dedicatória. Tá joia? Então corra, não perca tempo, porque é só essa semana. Semana que vem já não tem mais isso. Muito bem, vamos então hoje continuar com o nosso estudo de Isaías, do capítulo 36 ao 39, onde nós veremos o poder da oração. Nós veremos que Deus ouve orações e que Deus intervém em nossas crises. É um texto maravilhoso, uma história maravilhosa e, como sempre, vale a pena lembrar o nosso compromisso aqui com o livro de Isaías. Desde o começo eu tenho falado que o livro de Isaías é um livro muito grande, 60 capítulos. Se nós fôssemos estudar um capítulo por semana, como nós estávamos fazendo nos outros livros da Bíblia, nós ficaríamos aqui mais de um ano estudando o livro de Isaías. Por isso, o que eu estou fazendo aqui são breves reflexões em compilados de alguns capítulos, pegando os principais temas desses capítulos e trazendo uma reflexão para vocês. Então, a minha intenção aqui não é fazer um comentário bíblico exaustivo, mas fazer uma breve reflexão na história para que nós possamos aplicar o texto bíblico nas nossas vidas. E hoje nós leremos ou estudaremos do capítulo 36 ao 39, que resume, na verdade, que nos conta a história de quando a Assíria ameaça invadir Jerusalém e Deus intervém na história poderosamente e milagrosamente. É um texto maravilhoso, é uma história maravilhosa e nós vamos estudar hoje aqui. Para contextualizar o bloco de capítulos do 36 ao 39, vamos relembrar um pouco da nossa história de Israel, do Antigo Testamento. Se você já acompanhou o nosso panorama do Antigo Testamento, você sabe que houve um tempo na história que o reino de Israel e de Judá se dividiram em dois. A partir daí eles caminhavam isolados e o reino da Assíria, o império da Assíria, destrói Israel. Primeiramente, Israel é destruído pelo império da Assíria e agora a Assíria está sendo uma ameaça para Jerusalém. Esse é o contexto que nós estamos aqui. A Assíria está se aproximando de Jerusalém e ameaçando atacar Jerusalém. Nós vemos isso acontecendo lá nos livros dos reis. No segundo livro dos reis, no capítulo 18, nós temos um pouco do contexto dessa história. Olha o que o texto diz. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria que estavam em Laques, dizendo:
Eu errei, pare de me atacar e cumprirei tudo o que você me impuser. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Ezequias deu toda a prata que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real. Foi quando Ezequias arrancou o ouro que havia nas portas do templo do Senhor e nas ombreiras, e o ouro com que ele, o rei de Judá, as havia revestido, e deu ao rei da Síria. É importante ler esse contexto porque essa parte da história em que o rei Ezequias, temendo a Assíria, paga tributos ao rei da Síria, não aparece no texto de Isaías. Isaías omite essa parte da história, não era o objetivo dele contar essa parte da história, mas é interessante nós vermos que quando a Assíria passou a ser uma ameaça para o reino de Judá, primeiramente o rei Ezequias buscou a ajuda do Egito. Nós já vimos isso no capítulo 28. Ezequias busca a ajuda do Egito e Deus mesmo se revela por meio de Isaías dizendo que era inútil buscar ajuda no Egito. Era inútil buscar ajuda pelas forças de mãos humanas, que eles deveriam confiar no Senhor. Mas Ezequias não confia no Senhor logo de cara. Ao invés de confiar no Senhor, ele faz uma aliança com o Egito, mas na hora do vamos ver, na hora que a Assíria chega em Jerusalém, o Egito não está lá. O Egito não pôde ajudar. Ezequias se vê com as mãos abanando, Ezequias se vê sem poder. O que ele faz? Ao invés de buscar primeiramente a ajuda do Senhor e confiar na autoridade de Deus, ele faz um acordo com o rei da Síria. Olha, eu vou te pagar, o que você quiser eu vou te pagar tributos. Ezequias então passa a tirar todo o tesouro do templo para pagar tributos ao rei da Síria, ao rei Senaqueribe, para poder se proteger. O problema é que nós vemos que o tiro saiu pela culatra. Não deu muito certo. Parece que o rei Senaqueribe ficou ainda mais ganancioso com o que ele poderia obter em Jerusalém. E ele resolve então cercar Jerusalém e atacar Jerusalém num cerco. E aí no capítulo 36 do livro de Isaías, nós temos um pouco dessa história sendo contada a nós, a partir do versículo 1 do capítulo 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então de Laques, o rei da Assíria enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Aqui nós temos o cenário de guerra. O rei Senaqueribe da Assíria, logo depois de ter destruído Israel, agora vem em direção a Judá. E ele realmente invade Judá, e o texto diz que ele invade todas as cidades fortificadas, cidades que tinham muralhas. Fora Jerusalém, todas as outras cidades de Judá foram dominadas. Então Judá realmente está numa grande crise de guerra, está perdendo. E finalmente o exército da Assíria chega a Jerusalém por meio de um comandante que o rei Senaqueribe enviou. Eles estão agora cercando Jerusalém. E os cercos antigamente, você já deve ter visto isso em filmes, por exemplo, o cerco nada mais é do que o exército ficar em volta da cidade e não permitir que entre e saia nada. E com o tempo, os habitantes da cidade começavam a ficar sem água, sem comida, sem suprimentos, e eles eram forçados a se render, eles eram forçados a fazer algum acordo ou se entregar. A situação chega a Bíblia mostra que em alguns casos em Jerusalém e Israel, a situação ficou tão caótica que o cerco fez com que o povo de Deus começasse a fazer canibalismo, comer os seus mortos para poder suprir as suas necessidades. Mostra o quão horrível era você estar cercado numa situação dessa. E aí, o texto continua no versículo 4 do capítulo 36, dizendo o seguinte: o comandante dizendo o que o rei disse. Assim diz o grande rei da Assíria, Senaqueribe: em que você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão com quem nela se apoia. O próprio rei Senaqueribe está ironizando o rei Ezequias, dizendo: olha, você estava confiando no Egito? Olha o Egito aí, ó, uma cana esmagada
Quando você pega ela, fere, machuca sua mão. O Egito nada é. Eu sou o mais poderoso de todos. E ele mesmo vai dizer que é um enviado de Deus. Em quem que você confia? Ele realmente está zombando zombando de Ezequias. Pois agora veja, né, você está confiando no Egito. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. Não é nada. E se você me disser, no Senhor nosso Deus confiamos, não são deles os altos altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui diante desse altar? Interessante que nós temos aqui um desconhecimento teológico de Senaqueribe e uma forma, Senaqueribe aqui se vê como grande rei, acima de todos os deuses, e ele zomba o Deus de Ezequias, dizendo, olha, quem que você confia no Egito? Bom, o Egito não está aqui, o Egito te abandonou. Lembram, gente? Agora eu quero fazer uma pausa. Lembram que nós já estudamos isso? Deus disse para o povo de Judá, não confiem no Egito. Depositem a sua confiança em mim. O Egito nada é. Mas, infelizmente, a gente é teimoso. Nós somos teimosos. A gente insiste em dizer que Deus tem que fazer do nosso jeito. Que Deus não está certo. Não, Deus, eu acho que você não está certo nisso não. Confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. A gente tem essa mania de fazer isso com Deus. E eles resolveram confiar no Egito, mas agora o Egito desapareceu. E o rei Senaqueribe zomba do próprio Deus de Ezequias. Olha, você confia no Senhor? E aí ele cita uma informação interessante, que foi a destruição dos altares. Ezequias mandou destruir todos os outros altares, pedindo para que todo o povo adorasse apenas em Jerusalém. Mal sabe Senaqueribe que Deus se agradou disso, que era isso que Deus queria. Mas na visão de Senaqueribe, isso foi algo ruim. Ezequias está destruindo os altares do Deus de vocês, como é que vocês vão confiar no Deus de vocês? Mostra o desconhecimento do rei Senaqueribe diante da aliança que Deus fez com o seu povo. E aí, o general, então, vai ameaçar o povo e pedir para que eles façam um acordo. Ele diz o seguinte no versículo 8, faça agora um acordo com o meu senhor rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros nele. Olha só, ele está zombando do rei Ezequias, dizendo, você quer igualar? Eu vou te dar 2.000 cavalos de guerra, então, para a luta ficar mais igual. E mesmo assim você não tem chance nenhuma, porque você nem tem soldado para colocar nesses 2.000 cavalos. Ele está de uma forma zombateira mesmo, zombando, dizendo, olha, vamos igualar a situação, eu posso até te dar 2.000 cavalos e mesmo assim você não vai ter como ganhar essa luta. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Mais uma vez o Egito. Além disso, você pensa que vim atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Olha aqui agora o discurso do rei Senaqueribe. Ele se diz como um emissário do próprio Senhor. Ele diz, foi o próprio Deus de vocês que me mandou aqui para destruir tudo isso. Agora tem algo interessante aqui. Se nós olharmos a história toda, isso é verdade. É Deus quem está mandando Senaqueribe ali para cumprir os seus propósitos de destruir Judá e mandá-los para a Babilônia. É o próprio Deus que está trazendo juízo. Então, de certa forma, Senaqueribe realmente é um enviado de Deus aqui. Deus envia ou usa muitas vezes líderes para juízo. Só que Senaqueribe tem um orgulho tão grande que ele acha que essa é a vontade de Deus, né? Olha, Deus está me mandando aqui. E nós veremos no futuro que Senaqueribe nada mais é do que uma peça na mão de Deus e que também será humilhado. Quando nós lemos o capítulo 36 aqui, não vou ler o texto, mas nós vemos que esse encontro do general com o povo, acontece no tanque superior de Jerusalém. E isso é muito significativo, sabe por quê? Porque alguns anos antes, foi nesse mesmo lugar que o pai de Ezequias, o rei Acás, esteve ali. E naquela época, Deus ofereceu ajuda, ofereceu resgatar o povo, mas Acás resolveu não confiar em Deus e fazer uma aliança com a Assíria. Olha que irônico, gente. Olha que coisa louca. Anos antes, nós já estudamos isso aqui, anos antes, o reino de Judá estava sendo ameaçado por Israel e por outros.
E o rei Acaz resolve fazer uma aliança com a Assíria. E Deus diz, não faça isso. Essa cena acontece justamente no tanque superior. Não faça isso. Agora, anos depois, eles estão no mesmo lugar e a Assíria, que ele queria fazer uma aliança, agora se tornou seu principal inimigo. Deus é Senhor sobre tudo e soberano. Ai de nós quando não confiamos nos projetos de Deus e buscamos confiar nas nossas próprias mãos. É nesse lugar que está acontecendo. E Senaqueribe está dizendo, olha, foi o próprio Senhor que me mandou aqui para destruir. Nós vemos que isso é verdade, porque Deus está usando Senaqueribe como uma peça, mas ele está aqui ofendendo Ezequias e o Deus de Ezequias. E aí, no versículo 13 do capítulo 36, diz que o comandante se pôs de pé e falou alto em hebraico. Interessante, por que ele está falando aqui? Quando nós lemos o texto, nós vemos que o representante do rei Ezequias pediu para que o general não falasse em hebraico, porque o povo entenderia. Seria melhor que ele não falasse em hebraico para que o povo não entendesse as suas ameaças. Mas nós vemos agora que o comandante se pôs de pé falando em hebraico para todo mundo ouvir. Ouçam as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz, certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Nós vemos uma prepotência do próprio Senaqueribe dizendo que ele e os deuses dele são mais confiáveis do que o Senhor. Senaqueribe está dizendo que ele é mais poderoso do que o Senhor. E, gente, na cabeça de Senaqueribe, isso poderia ser verdade para ele, porque naquela época, os exércitos que venciam outros eram considerados, os deuses desses exércitos eram considerados mais poderosos. Até o momento, o rei Senaqueribe está ganhando tudo e está derrotando todos os outros deuses. Então, ele realmente está convicto de que ele é mais poderoso do que qualquer deus que possa ser uma ameaça para ele. Mal sabe que dessa vez não é um falso deus. Mal sabe Senaqueribe que dessa vez ele não está afrontando um dos ídolos ou um dos deuses inventado por mãos humanas. Mal sabe Senaqueribe que agora ele está diante de um Deus real e um Deus verdadeiro, que é criador de todas as coisas. Não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-lo. Certamente o Senhor não os livrará, é isso que ele diz. E aí ele continua dizendo, não deem atenção a Ezequias. Assim diz o Senhor, assim diz o rei da Síria, venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal, de vinho, terra de pão e de vinhas. Senaqueribe faz uma proposta para o povo, para fazer uma aliança com ele, olha, confiem em mim, mas é claro, é evidente que isso não é verdade, é uma mentira, como muitos líderes políticos estão acostumados a fazer. A política da Assíria não era a de fornecer uma vida boa para os seus conquistados. Nós vemos isso em Israel. Quando a Assíria atacou Israel, eles destruíram tudo e levaram o povo, espalharam o povo pelo mundo para que eles perdessem a sua cultura. Então não é verdade o que o rei Senaqueribe está oferecendo aqui. Ele está ameaçando o povo e pedindo para que o povo facilite a sua entrada. E aí, no versículo 18, a ameaça continua. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Assíria? Olha essa ameaça. Alguma vez algum rei ou algum Deus livrou seu povo do rei da Síria? Senaqueribe é o maior de todos. O rei da Síria é o maior de todos. Mal sabe eles que dessa vez eles estão diante de um Deus real, de um Deus verdadeiro. Onde estão os deuses Amate e de Apade? Onde estão os deuses de Sefarvim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Sabe por que, Senaqueribe? Porque os deuses de Amate não eram reais, não existiam. Os deuses de Arpade também não existem, não eram reais. Os deuses de Serfarvim
também não são reais, eles não existem. Os outros deuses não têm poder nenhum porque nada são. Como o próprio Isaías diz, o ídolo nada é. O ídolo nada é. Qualquer coisa que nós depositamos a nossa confiança não pode fazer nada. Como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Então, Senaqueribe, é que dessa vez o Senhor Javé, ele é real. Ele é um Deus que fala, ele é um Deus que se relaciona, ele é um Deus poderoso, ele é criador dos céus e da terra. E você mesmo, Senaqueribe, é um peão no meio dos projetos soberanos de Deus. Mal sabe Senaqueribe quem ele está afrontando. Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhe respondam. O rei Ezequias disse para o povo: não respondam nada. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebne, o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. E aí o texto continua agora no capítulo 37. Assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão, de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Ore. Ezequias lamenta a situação e pede oração. Vamos orar ao Deus, porque esse é um dia de tristeza. Imagine como está o coração de Ezequias depois de ter confiado no Egito e se frustrado. E agora a única coisa que lhes resta é realmente confiar no Senhor. E aí no versículo 5 o texto diz: quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías dizer esse pedido do rei Ezequias, este lhes respondeu: diga ao seu senhor, assim diz o Senhor. E quando Deus fala, acontece. A palavra de Deus é poderosa. Você já parou para pensar que a palavra do Senhor, ela não é igual às nossas palavras? Se eu chego em casa e digo, luz, que haja luz, a luz não vai acender. Eu tenho que ainda ir no interruptor. A não ser que você tenha uma Alexa. Eu tenho lá em casa uma Alexa, mas não é, a minha palavra não tem poder de acender a luz. Agora, quando Deus diz haja luz, a luz acontece. O que Deus fala acontece. Então assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto à espada. Deus dita o destino do rei Senaqueribe. Ele vai morrer, ele não é nada. Não tenha medo das palavras que você ouviu. Meu irmão, você confia mais nas circunstâncias que estão ao seu redor ou nas palavras de Deus? Se essa história é real, como eu creio que é, esse Deus, Criador dos céus e da terra, ele realmente é Senhor da história. E não há nada que fuja do seu controle. Senaqueribe está aqui de forma zombativa, dizendo que vai acabar com tudo, mas Deus está dizendo que ele ainda está no domínio e que Senaqueribe nada mais é do que umas peças em suas mãos. Essa história é a história de Isaías. Nós não podemos pegar essa história e dizer que as mesmas coisas vão acontecer na nossa vida. Mas esse Deus de Isaías é o mesmo Deus hoje. E se naquela época Deus estava no domínio do universo, nós podemos hoje também repousar e descansar o nosso coração sem ter medo das palavras que nós ouvimos, porque Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. Você crê nisso? Eu oro para que essas palavras, essa verdade entre em nossos corações para que a gente realmente consiga dormir em paz, descansar e confiar, crer nisso. E aí o versículo 10 continua: não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz, Jerusalém não será entregue. Deixa eu
fazer uma contextualização desse versículo. O que aconteceu? Logo após esse pedido a Isaías, houve uma pausa no cerco. O rei Senaqueribe precisou sair para uma outra batalha, mas agora ele volta. Foi uma pausa momentânea. Agora ele volta e volta a ameaçar Jerusalém, o rei Ezequias. E agora ele diz, olha só, agora é Senaqueribe dizendo: não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu que os reis da Síria não têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. Olha o medo que Senaqueribe tenta colocar no rei Ezequias. Você ouviu o que eu tenho feito, né? Você ouviu quanto poder eu tenho. Então não adianta nada você confiar nesse seu Deus. E você acha que Deus o livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe, os deuses descendentes de Éden, que estavam em Telassar? Onde estão os reis de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Serfarvim, de Ena e de Iva? Onde estão esses deuses? E Senaqueribe aqui está dizendo: onde estará o seu Senhor? Pois é, onde será que Deus estará nessa batalha? Ele envia essa carta ameaçando o rei Ezequias. Quando o rei Ezequias recebe essa carta, no capítulo 37, no versículo 14, nós temos uma reação interessante. O texto diz que Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então ele subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está dentre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Que ação maravilhosa! É interessante que a primeira coisa que Ezequias faz ao receber essa carta é apresentá-la a Deus. O texto diz que ele abriu a carta diante de Deus. É interessante que é como se Ezequias estivesse dizendo: Deus, olha aqui, olha o que está acontecendo, olha essa carta. É muito legal ver essa atitude de apresentar a nossa crise, de apresentar os nossos anseios, os nossos clamores diante de Deus, de abrir diante do Senhor, de colocar diante dele, e Deus está disponível para ouvir. Deus deseja que nós façamos isso, rasgar o nosso coração e apresentar diante dele. Esse é o melhor caminho que Ezequias pode fazer. Na verdade, é a única coisa que resta. Ezequias já tentou fazer aliança com o Egito e não deu certo. Ezequias sabe que sozinho, que pela força dos seus exércitos, ele não tem condições de vencer. Tudo o que resta é apresentar a carta ao Senhor dos exércitos, ao Rei do universo. Ezequias está fazendo isso quase como uma última opção, porque ele já tinha tentado com o Egito. Mas ele nos ensina que nós temos essa oportunidade como a nossa primeira opção. O primeiro lugar onde nós podemos apresentar as nossas angústias é diante de Deus, o Criador. E é interessante que, olha como ele apresenta, como ele reconhece quem Deus é. Primeiramente, ele é Deus poderoso. O Senhor é Criador, o Senhor é dono. Se o Senhor fizer assim, Senaqueribe deixa de existir. Reconhecer que Deus tem poder, reconhecer que Deus é poderoso, coloca a gente no nosso lugar e nos ajuda a viver uma vida de confiança. Deus poderoso, o único Deus é como ele apresenta, só tu és Deus. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. O Senhor é único, não existe outros deuses são falsos. O Deus de Senaqueribe nem existe, não é real. Deus vivo, ele é vivo. Teus não está distante. Deus não é um Deus ausente. Deus não é um Deus da teologia do teísmo aberto, onde dizia que Deus realmente está olhando para o universo e simplesmente deixando acontecer como um relojeiro que ajusta o relógio e deixa o relógio seguir sozinho. O nosso Deus é um Deus que intervém, ele é vivo, ele é poderoso. E ele é misericordioso. Olha essa referência. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Não sei se vocês se lembram, mas essa é uma referência à Arca da Aliança, que está entre os querubins. E esse lugar entre os querubins, o próprio texto bíblico lá em Êxodo diz que é o lugar da misericórdia.
da compaixão de Deus. Então Ezequias está reconhecendo que Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus compassivo. E aí ele apresenta diante de Deus a sua angústia. Ouve, Senhor, é a sua honra que está sendo atacada. Tim Chester, comentando esse texto, ele diz o seguinte, olha, pense nas ameaças à igreja no Ocidente ou nas nações que perseguem o povo de Deus ao redor do mundo. E agora compare-as ao nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus sobre todos, o Criador dos céus e da terra, o Deus da misericórdia expiatória. Este é o único antídoto verdadeiro para o medo. Pode não ser uma cura que funcione da noite para o dia, você pode precisar continuar se lembrando de quem Deus é. E você poderá precisar continuar voltando à sua palavra. Mas é isso que acalmará o seu coração em uma crise e corrigirá a perspectiva ao longo do tempo. Colocar o nosso problema em perspectiva ao Senhor Criador do universo, que tem domínio sobre tudo, é o melhor caminho para que a gente possa se livrar do medo. E quantas vezes eu já tive esse tipo de experiência em que eu estava angustiado, eu estava triste, eu estava com medo, e eu fui orar, ter tempo com Deus. Só que geralmente as nossas orações são orações assim que a gente chega diante de Deus e já começa a pedir, né? Deus, me ajuda, me livra, me salva, resolve o meu problema, cura, faz isso por mim, Deus, vem na minha direção, Senhor, eu clamo. Geralmente nós fazemos isso. Mas olha o que Ezequias fez, ele começa exaltando o Senhor e reconhecendo quem ele é. Deus dos exércitos, cujo Israel, o seu trono está sobre todos os outros tronos, o Senhor fez os céus e a terra, o Senhor é criador, o Senhor escuta, o Senhor é um Deus vivo. Colocar e louvar a Deus como Jesus nos ensinou a começar a oração. Já percebeu que Jesus começa do mesmo jeito? A oração que ele nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Reconhecer a glória, a grandeza, a beleza de Deus é o que fará com que o nosso problema seja tão pequeno diante da grandeza de Deus, de quem Ele é. Isso não significa que o nosso problema será resolvido imediatamente, não. Mas quando nós temos em perspectiva quem Deus é, o que Ele faz e como Ele está conduzindo o universo, o meu problema se torna mais tolerável, até mais fácil de viver. Eu já tive experiências na minha vida que quando eu estava orando, eu, por exemplo, estava falando dessa vez que eu cheguei em casa, estava triste, angustiado, eu fui orar. E nas minhas orações eu comecei a me lembrar de que Deus é Criador, de que Ele é Senhor, de que Ele é dono de tudo, de que Ele sabe o que está fazendo, Ele é Senhor do universo. E se Jesus ressuscitou dentre os mortos, então o Senhor realmente está no domínio de tudo e tudo que a Bíblia diz é verdade. E quando a imagem de Deus foi sendo pintada na minha frente, nos meus olhos, a minha angústia, o meu problema pareceu tão insignificante, tão insignificante. Colocar Deus em perspectiva, e é isso que Ezequias está fazendo. E aí no versículo 20 ele coloca o seu clamor. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Olha que interessante que Ezequias apresenta agora diante de Deus um pedido de libertação, só que Ezequias não está colocando diante de Deus um pedido para ele mesmo. Deus me salva, Deus me liberta, Deus me ajuda. Ele está falando, Deus, salva-nos pelo teu nome, é o Senhor que está sendo ameaçado. É pela tua glória, não é por mim, é pelo Senhor. Santificado seja o teu nome. É um pedido para a própria glória de Deus. Olha que legal. A preocupação de Ezequias aqui não é com seus problemas tão somente. A preocupação de Ezequias aqui é com a própria glória de Deus. Cumpra o teu propósito de glorificar o teu nome, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Inclusive é uma oração missionária, né? Porque para que todos reconheçam quem o Senhor é. O Tim Chester, ele fala um pouco sobre argumentar com Deus, que é interessante. Mas como em outras orações registradas na Bíblia, essa oração não apenas faz pedidos a Deus, ela também apresenta argumentos a Deus.
Às vezes as orações bíblicas argumentam com base nas promessas de Deus ou na misericórdia de Deus. Mas aqui o argumento se concentra em torno da glória de Deus. É interessante que Ezequias argumenta com Deus e a Bíblia nos ensina que em nossas orações nós podemos argumentar com Deus. Só que os argumentos que a Bíblia apresenta nas orações não são argumentos egoístas, mesquinhos ou os meus argumentos. Senhor, me dá uma promoção do meu trabalho porque eu preciso enriquecer. E aí a gente apresenta os nossos argumentos. Não é isso. Argumentar com Deus é argumentar de acordo com a sua própria promessa. Senhor, salva-nos, porque o Senhor prometeu que o teu nome seria glorificado. Salva-nos, ou salve as pessoas, porque o Senhor mesmo disse que é da tua vontade que todos se salvem. Quando nós argumentamos com Deus de acordo com a sua própria vontade, é uma forma muito boa de orarmos, e que nós podemos orar. E que é o que Ezequias está fazendo aqui, apresentando diante do Senhor a sua angústia, ao Deus Todo-Poderoso, e argumentando com Deus de acordo com a sua própria glória. E aí, Deus responde à oração de Ezequias. Por meio de Isaías, o profeta Isaías, Deus responde à oração de Ezequias, garantindo vitória. E olha qual foi a resposta de Deus. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge de quem você zombou e contra quem blasfemou. Essa é uma profecia contra Senaqueribe. Só para ficar claro, né? Deus está fazendo essa profecia aqui contra Senaqueribe. Contra quem você ergueu a voz, contra quem levantou o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. E aí o texto demonstra aqui que Senaqueribe foi apenas um instrumento na mão do Senhor, que Senaqueribe nada é. E aí o texto continua dizendo, a você, Ezequias, agora a profecia é para Ezequias, a você, Ezequias, darei este sinal, neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem, colham, plantem vinhas e comam do seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. Deus está prometendo a Ezequias de que eles comerão outra vez do trabalho da terra de Judá, de que Jerusalém será liberta. E se Deus está prometendo, é porque ele vai cumprir. Essa foi uma promessa que Deus fez para Ezequias. Mas esse Deus continua sendo o mesmo. É o mesmo Deus que nos promete. E ele nos fez outras promessas por meio de Cristo e do Novo Testamento. Ele promete que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele promete que nos daria um Espírito Santo Consolador. Deus nos promete que daria a paz e a alegria que excede todo entendimento, um amor tão incrível que ninguém é capaz de entender. São promessas que Deus faz a nós que nós podemos confiar, porque a sua palavra é confiável. O texto continua, por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Ele não entrará nessa cidade, não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho onde veio, voltará, não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Aqui nós temos uma informação interessante. Deus está dizendo que salvará Jerusalém e libertará Jerusalém, mas não é por causa do povo. Por que Deus fará isso? Eu defenderei essa cidade. Por quê? Por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Não é por causa do povo. Porque, sinceramente, de verdade, ninguém em Jerusalém merece ser salvo do ataque da Assíria. Ninguém. O próprio Deus já havia dito que todos pecaram. Eles se afastaram. Se rebelaram contra o Senhor, cometeram idolatria, deixaram de confiar em Deus para confiar no Egito. Eles não merecem ser salvos, da mesma forma que hoje nós também não merecemos a salvação de Deus. Você sabe disso. Você que está me ouvindo agora nesse momento, você sabe que você não merece a salvação de Deus. Você conhece a sua vida, o seu coração. Se a gente pegasse os seus pensamentos do último mês e colocasse num telão da igreja, você teria coragem de voltar lá? A gente sabe que nós não merecemos, nós sabemos que não merecemos ser salvos. Só que Deus diz que salvará Jerusalém não pelo merecimento do povo, mas Deus diz que salvará Jerusalém
por amor de mim, ou seja, pela sua própria glória, porque ele é fiel, porque ele fez uma promessa e porque ele prometeu a Davi. Ele prometeu a Davi que sempre existiria um rei no trono de Davi, por causa da sua aliança, da sua promessa. O que nós vemos aqui é uma manifestação de graça de Deus. Sempre foi graça. Sempre foi pura graça. Se nós somos salvos hoje, é por pura graça de Deus, graça imerecida. E aí no versículo 36 nós temos o desfecho do que aconteceu. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento e voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adramaleque e Sarazer o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esaradom foi seu sucessor. E assim acaba-se a vida do rei Senaqueribe. Interessante que existem registros de Flávio Joséfo, historiador judeu, citando textos antigos também, de que ele diz que alguma praga, de acordo com a história, alguma praga acometeu o exército de Senaqueribe, que fez com que muitas pessoas ficassem enfermas e morressem de uma só vez. Meio que uma informação extra-bíblica do que aconteceu naquela noite, de que realmente Deus deu vitória. E alguma coisa aconteceu que trouxe uma praga, alguma coisa tão terrível no exército de Senaqueribe, que muitos, de acordo com o texto, 85.000 homens do acampamento assírio morreram de uma vez. E é dessa forma poderosa que nós vemos que em Deus nós podemos encontrar refúgio. Em Deus nós podemos encontrar refúgios por causa da sua graça e da sua misericórdia. O capítulo 38 e 39 continua a história, não vai dar tempo de nós lermos aqui, mas mostra que depois disso Ezequias fica doente e está prestes a morrer. E nós temos aquela famosa história onde ele pede ao Senhor mais anos de vida, mais uma oportunidade. E por sua graça, Deus lhe concede mais 15 anos de vida. Só que é interessante que mesmo ele tendo 15 anos de vida, parece que no final o poder subiu à cabeça de Ezequias e ele acabou cometendo mais um erro, mais um pecado. Ele mostrou as riquezas do seu reino para a Babilônia. E aí nós vemos no texto que isso não foi do agrado do Senhor nem do profeta Isaías. E esse seria inclusive um dos passos, porque no futuro nós veremos no futuro que Judá e Jerusalém será destruída pelo Império da Babilônia. Eles serão destruídos pelo Império da Babilônia. A libertação que Deus deu agora foi uma libertação provisória, por sua graça, mas o juízo de Deus ainda virá. Jerusalém será destruído pela Babilônia e o povo será levado como cativo para a Babilônia. E assim nós encerramos a nossa reflexão de hoje, nesses capítulos. Deixa eu abrir aqui a live para ver se tem algum comentário, alguma pergunta. O pessoal está falando glória a Deus, aleluia, eu creio, amém. Isso aí, glória a Deus, aleluia. A Keila está falando aqui, dá a impressão que naquela época Deus intervia mais rápido. Hoje, trazendo para a nossa realidade, o processo é muito maior. Keila, isso é um engano. Sabe por quê? Nós temos a história toda contada aqui, mas a Bíblia nos conta uma história de mais de 2.000 anos no Antigo Testamento. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Atos, dá a entender que ali Deus está fazendo um monte de coisa uma atrás da outra, né? Pá, 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 milagre, milagre, mais milagre, 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 milagre. Só que todo o livro de Atos conta uma história de 30 anos. 30 anos. Foram 30 anos onde a maior parte do tempo eram dias comuns, ordinários, sem milagres. A maior parte do nosso tempo são dias comuns, ordinários, sem coisas surpreendentes, mas na plena confiança de que Deus realmente conduz a história. É um engano achar que naquela época Deus intervia mais rápido. Deus continua sendo o mesmo. Ele age do mesmo jeito, de acordo com o seu tempo. O povo de Israel ficou 400 anos esperando no Egito. 400 anos é muito tempo. 400 anos é muito tempo. O Brasil tem 500 anos de história, então 400 anos é tempo para dedéu.
Deus age de acordo com o seu tempo. Nós vemos que esse processo todo aqui foi um processo de anos, de anos. E Deus intervém nas horas certas e nos momentos certos, como Ele continua fazendo hoje. E nós já temos a maior intervenção de todas, que é Cristo Jesus ressurreto. A ressurreição de Jesus é o ponto final que nós conseguimos, onde nós podemos depositar toda a nossa esperança. Gabriel, Isaías pregava para o público todas as mensagens que estão nesse livro? Olha, aparece que não nem todas nesse momento. Esse texto que a gente acabou de ler foi uma profecia que Isaías falou com o rei Ezequias, e ele registrou. Hoje nós temos acesso, mas não é que Isaías saía pregando para todo mundo. Em alguns casos sim, mas não necessariamente em todo o tempo, né? Moisés Balbi está perguntando, é todos os dias a live? Não, todas as quartas-feiras, às 19 horas do horário de Brasília, e no domingo, às 11 horas da manhã, nós também estamos estudando a Carta aos Hebreus com o pastor Felipe Bittencourt, que também faz parte aqui da nossa equipe da Escola do Discípulo. Então, quartas-feiras à noite, domingos pela manhã. Tá joia, Moisés? Então, participe com a gente. Fica gravado, tá tudo gravado aqui, tá tudo registrado, mas participe com a gente ao vivo porque é um tempo muito bom. Tá joia, gente? Muito obrigado. Lembrando que, se você chegou depois, essa semana eu tô com uma novidade, que para todo mundo nessa semana que adquirir o meu livro, Ouvindo a Deus na Bíblia, pela loja virtual, isso vai até domingo, hoje é dia 13 de novembro, todo mundo que adquirir o meu livro na loja virtual essa semana vai receber ele autografado e com dedicatória, tá joia? Tô fazendo esse esforço aí, passei ontem boa parte do dia autografando o livro. Espero que amanhã também faça a mesma coisa, vou passar boa parte do dia autografando o livro. Então, para quem quiser, será uma honra ter você como leitor do livro Ouvindo a Deus na Bíblia, um guia de hermenêutica de como interpretar as Escrituras. Tá joia? Queridos, muito obrigado pela presença de todos. Semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Eu peço perdão para quem tem acompanhado as aulas de Isaías e percebeu que minha agenda está um pouco complicada. Tem quarta-feira que eu dou aula, algumas quartas-feiras eu não consegui dar aula. Se Deus quiser, quarta-feira que vem eu vou dar aula, mas é que final de ano, a nossa agenda aqui ficou uma loucura. Orem por mim, orem por mim nesse sentido também, tá joia? Para que as coisas se acertem. Que Deus abençoe vocês, grandemente o Deus que responde orações, e até semana que vem.